Quinta-feira, 12:02, hora do nosso encontro semanal. E para você que já está acompanhando e para quem está começando a acompanhar, essa é uma série de lives que vão acontecer, né? Vai acontecer nas próximas semanas, falando sobre nervo vago, sistema nervoso autônomo. Então, eu vou falar sobre vários assuntos relacionados ao sistema nervoso autônomo, como a importância do sistema nervoso autônomo na saúde. Hoje eu vou falar sobre a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma das formas de avaliarmos se o nosso paciente precisa de uma intervenção mais específica. Vou falar de várias formas de tratamento, desde a estimulação elétrica até o exercício, a terapia manual. Então, a gente tem várias formas de estimular o sistema nervoso autônomo. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma regulação corporal em que não só a ação do sistema nervoso parasimpático é importante, mas a ação do simpático também. Mas a gente pode pensar que nas situações diárias, a gente precisa ter, em geral, um predomínio parasimpático, né? Que são os momentos que a gente descansa, os momentos de digestão e assim por diante. Para que a gente se sinta relaxado, né? Num estado corporal de maior relaxamento. E o que acontece hoje em dia é que é justamente o oposto. Muitas pessoas com um predomínio de atividade simpática, por conta de vários motivos, como estresse, que é um deles, a falta de atividade física, o estilo de vida, doenças já adquiridas, que muitas vezes vêm do estilo de vida, né? E aí a gente pode incluir uma gama de doenças que atingem o sistema cardiovascular. Importante, né? Então, para a gente entender o que é a variabilidade da frequência cardíaca, a gente tem que entender um pouquinho sobre como funciona esse sistema, né? Esse sistema que a gente chama de cardiovascular, tá? Essa medida da variabilidade da frequência cardíaca, ela não é nova, tá? Ela já vem sendo estudada há bastante tempo e ela vem, de uma certa forma, para permitir essa avaliação da atividade do sistema nervoso autônomo no ambiente clínico, certo? Por quê? Porque uma outra forma de avaliar é através do eletroencefalograma, né? Ou eletrocardiograma, na verdade. E isso tem que fazer um exame, tem que ir numa clínica, etc, etc. Então foram criados dispositivos que permitem mensurar, né, a ação do sistema parasimpático, principalmente, no nível cardiovascular, tá? E isso vai nos dar o que nós chamamos de variabilidade da frequência cardíaca. Então, essa medida ela é muito ligada à frequência cardíaca. Então, o que a gente sabe? Que indivíduos que estão com baixo tônus vagal, ou seja, com uma atividade parasimpática baixa, tendem a ter uma frequência cardíaca, os batimentos, mais acelerados, tá? Então, isso já nos indica que essa pessoa tem um predomínio de sistema nervoso autônomo simpático. Então, batimentos mais acelerados, frequência respiratória mais acelerada e pressão arterial aumentada. Claro que tudo isso a gente vai ver, né, os parâmetros de acordo com o gênero e com a idade da pessoa, porque isso varia de acordo com essas características segundo a literatura, tá? E aí, com a tecnologia, passou a ser possível fazer as mensurações dessa variabilidade da frequência cardíaca de forma clínica. Ou seja, eu, Fabiana, faço no consultório e você também pode fazer. Né? É uma medida não invasiva, indolor e que vai levar 5 minutos para ser realizada, tá?
já está bem descrita na literatura para várias condições. Então, desde Alzheimer, depressão, fibromialgia, dor lombar crônica, as próprias doenças cardiovasculares, diabetes, tá? Então, a gente já tem bastante essa informação na literatura. Mas o que é essa variabilidade da frequência cardíaca? Fábio, é a mesma coisa que frequência cardíaca? Não, né? Porque tem um termo antes que se chama variabilidade, tá? Então, por aí tu já entende que não é a mesma coisa, certo? Então, pra gente entender, a gente tem lá um predomínio da atividade parasimpática em alguns locais do coração, né? Como nó sinoatrial, por exemplo, né? Nó sinusal ou sinoatrial, o próprio miocárdio atrial e o nódulo atrioventricular. Então, quando o parasimpático está funcionando com seu tônus regulado, ele vai agir nessas áreas do coração para regular a frequência cardíaca, tá? E como é que o parasimpático age? É como se ele freasse os batimentos. Então, a gente diz que o vago e o parasimpático, eles são os brakes, né? Eles são os freios da atividade simpática. Porque a gente tem que pensar o seguinte, os nossos batimentos cardíacos, eles respondem a várias questões fisiológicas no corpo, tá? Então, por exemplo, a pressão, as questões hormonais, né? As questões de estresse, de como estava o sono, digestivas. Então, os batimentos vão sendo regulados por vários fatores, que inclui a ação do sistema parasimpático, tá? Então, frequência cardíaca é uma coisa, que é a quantidade de batimentos ali, né? Que a gente pode botar por minuto, por exemplo. E a variabilidade, que é essa medida que me diz o quanto que o sistema nervoso autônomo está regulado, ela é a diferença entre esses batimentos cardíacos. Por quê? Porque o nosso coração, ele não bate igual um relógio. Tum, tum, tum. Não é assim. É tum. Espera um pouquinho, depende do que aconteceu na periferia, bate mais rápido ou bate mais forte. Ou, né? Então, essas mudanças são as adaptações. É a adaptação que o sistema nervoso autônomo permite. Ou um outro termo que eu gosto, que fica fácil da gente entender, é a capacidade de recuperação. Então, um outro exemplo, né? A pessoa fez um exercício, tá? E aí sobe frequência cardíaca, sobe frequência respiratória. Quanto mais tempo ela leva para recuperar esses dois parâmetros, frequência cardíaca e frequência respiratória, menos regulado está o sistema nervoso autônomo dela. Entendeu? Por quê? Porque é o break que deveria estar entrando e não está entrando. Então, capacidade de recuperação pós-exercício, né, já nos indica que o sistema nervoso autônomo tá ok. A outra coisa, se a gente for pensar, né, que é a situação mais comum, situações de estresse. Então, quando eu tenho um problema presencial ali, que eu vejo alguma coisa que me estressou, ou tem uma ameaça à minha vida, ou quase bateram no meu carro, etc., é normal que os meus batimentos cardíacos e a minha frequência cardíaca subam. Tranquilo isso? Por quê? Por que eles vão subir? Porque eu tenho que entrar em prontidão. Não é o momento de descansar, relaxar, fazer digestão. Concorda? Muito bem. Não é o momento disso acontecer e é normal entrar nesse estado mais agitado, porque eu preciso ter respostas rápidas frente a uma situação de estresse, frente a uma ameaça, né? Mas vamos pensar o seguinte:
O problema é se eu entro nesse estado e eu não saio dele. Entenderam? Eu não me recupero dele. E isso indica que o meu tônus parasimpático está baixo e que ele precisa ser regulado. Faz sentido? Então, entrei numa situação de estresse, mas se está tudo ok com a minha saúde, e nesse caso a variabilidade da frequência cardíaca ela foca bastante no sistema cardiovascular, que é um indicativo de saúde importantíssimo. Se está tudo bem com a minha saúde, eu recupero rápido, eu não fico presa nesse estado excitatório excessivo. O que acontece com a maioria dos nossos pacientes que tem, por exemplo, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, constipação crônica, TDAH, autismo, doenças cardiovasculares, depressão, doenças autoimunes, doenças reumatológicas, é que o tônus vagal ele está baixo, mesmo que a pessoa não tenha um problema cardíaco. Então, a capacidade de recuperar frente aos estressores, olha que importante isso, ela está diminuída. E como é que eu vejo isso, Fábio? Aprendendo, por exemplo, a avaliar esse estado fisiológico, usando a medida da variabilidade da frequência cardíaca no teu consultório, na tua clínica, tá? Epilepsia também, com certeza. Às vezes é tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? Com certeza, tá, Cacau? Epilepsia, sim, e tem outras doenças, né? Hipertensão, né? E, Fábio, como é que eu faço para aprender isso? Se você quer participar do curso, né? Já tem o curso do nervo vago, eu ensino isso, eu ensino você a fazer esse exame na sua clínica, tá? Se você quer participar do curso, da próxima turma, escreve aqui na live quero. Só escreve quero para mim que você vai receber as informações, tá? Esse curso, ele tem aulas gravadas, pré-prática. Então, tem uma aula só sobre variabilidade da frequência cardíaca, tem muito material para você aprender e tem uma aula ao vivo, esse curso é online, em que você vai passar o dia inteiro comigo. Nós vamos passar um sábado, que é no dia 15 de fevereiro agora, um dia inteiro ao vivo com uma modelo que vai, né, nos emprestar o seu corpinho para que a gente faça todas as medidas, a avaliação. Então, eu ensino o teste neurodinâmico do vago, que é para ver as interfaces por onde o nervo vago passa. E ensino também a fazer a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, tá? E escreve quero que tu já recebe as informações. Daí teve gente perguntando, Fábio, final de ano eu tô com o limite do meu cartão estourado. Amor, a gente faz boleto para ti. Porque esse conhecimento é muito importante para tua prática, tu não vai te arrepender, tá? Então, a gente faz no boleto, a gente ajuda. E aí, eu uso, tá? Um polar, sabe aquele polar que bota aqui assim, né? Eu uso um polar e o mais... se você já tem um polar mais antigo, funciona também. Aí, ó, para os boletos, clica para falar com o suporte. Ótimo. Isso aí, vai escrevendo quero, porque eu quero muito te ter nessa turma, porque eu tenho certeza que vai mudar completamente o jeito que tu atende os pacientes. Eu vou dar alguns exemplos aqui já, tá? Então, o que a gente usa para fazer essa medida da variabilidade da frequência cardíaca? Nós usamos um dispositivo que pode ser um polar. Na verdade, a gente precisa da cinta, tá? A gente não precisa do relógio, a gente precisa daquela cinta que vai aqui ou de um dispositivo que vai aqui, ó, no lóbulo da orelha. Tem vários para vender na internet, tá?
Tem, ó, a Lê tá dizendo que muda mesmo, e muda, né, Lê? Muda, a visão da gente muda e a prática da gente muda e a gente consegue ajudar muito mais gente. Bom, vamos pensar o seguinte, ó. Além de ter o Polar, que é uma coisa fácil, e tem um outro que eu indico também, que é bem mais barato, que é o Magene, que se compra até na Shopee, tá, pessoal? Que eu já testei, então tudo que eu indico eu já testei, tá? E a gente liga o Bluetooth do nosso celular. A gente usa tanto celular, não é verdade? Então, a gente vai parear essa cinta ou dispositivo que coloca na orelha com o nosso telefone. Primeiro passo. Segundo passo é fazer o quê? Baixar um aplicativo, que é um aplicativo gratuito, se chama Elite HRV, tá? Ó, a Maria Belém, que já fez o curso, ela tá dizendo, acabo de me modular em casa. E isso, e para modular, a gente tem várias estratégias que eu vou ensinar todas para vocês. Vocês sabem que eu entrego tudo e mais um pouco, né? Porque depende também de cada paciente. Tem pacientes que a gente vai modular com estimulação elétrica mais terapia manual, terapia manual somente, respiração, exercício, mindfulness, N formas de modular. E que, como eu botei num post esses dias, pessoal, a gente não faz o mesmo tratamento para todo mundo. Cada pessoa tem um perfil, tem suas preferências e tem aquilo que vai funcionar melhor. Então, para isso, eu preciso avaliar, né? Abraço, Daniel. Feliz 2025. Obrigada pelo carinho. Eu também quero mandar um abraço aqui, ó, momento do abraço. Pessoal do Instituto Camilo, dizendo que eu arrebento no conhecimento. Ô, querido. É o mesmo, né? O mesmo é o Daniel. Obrigada. Que bom que eu tô podendo ajudar. Esse é o intuito, né? Compartilhar o que a gente sabe para ajudar mais profissionais e mais pacientes. Essa é a ideia. Bom, então a gente ligou o dispositivo, pareou, né, com o nosso Bluetooth. Depois a gente vai clicar no aplicativo Elite e a gente vai fazer a medida da variabilidade da frequência cardíaca. Lembrando, amores, é diferente de frequência cardíaca. É o intervalo de tempo entre as ondas RR dos batimentos cardíacos, que é um sinal de que o parasimpático está entrando em ação. E a Carol perguntou aqui, tem como medir os resultados depois de modular? Claro, Carol, é exatamente isso. Então, eu faço essa medida na avaliação e eu faço essa medida depois do tratamento. Entendeu? Então, eu vou verificando se aumentou essa variabilidade, se aumentou o tônus parasimpático com as técnicas que eu tô fazendo. É exatamente isso, amada, né? Por quê? Porque assim, a gente vai aplicar um tratamento e a gente precisa acompanhar para saber se está funcionando, né? Perfeito, existe isso sim, tá, Carol? Porque a gente quer saber, né? Se mudou, se não mudou, né? E a Sabrina tá dizendo, ó, hoje eu trato os meus pacientes avaliando a variabilidade da frequência cardíaca. Muito bem, né, Sabrina? É isso aí. Então, a gente pode... a gente gera, né, um gráfico e a gente vai acompanhando esse paciente. Oi, Geraldo. A gente vai acompanhando esse paciente ao longo do tempo, né? E aí, a gente tem tabelinhas em que a gente vai ver o que é esperado. Por exemplo, eu tô com 49 anos, tá? O que é esperado em termos de variabilidade de frequência cardíaca para uma mulher de 49 anos. E aí eu tenho lá uma faixa, tá? Que tem um desvio. Eu agora de cabeça, eu tenho que pegar a tabelinha, de cabeça eu não lembro. Mas vamos dizer que seja 45 mais ou menos 5.
Então, para ver que tá tudo bem comigo, vai ter que dar entre 40 e 50 a medida da minha variabilidade, entendeu? Porque ali, o que a tabela dos estudos mostra? Que o esperado é entre 45 com um desvio, ou seja, 5 para mais, que daria em torno de 50, e 5 para menos, que seria 40. Então, por exemplo, se eu medir hoje e der 40, eu não preciso me assustar. Nossa, deu 40, tá baixa a minha variabilidade, meu tônus vagal tá baixo. Ih! Não, eu não preciso me apavorar. Por quê? Porque tá dentro do esperado, né? Claro que quando a gente avalia, a gente não usa só uma medida. A gente vê toda a questão clínica do paciente também. Mas deu para entender? Então, quem entrou agora, se vocês quiserem aprender isso para usar no dia a dia de vocês, escreve aqui, quero, que vocês recebem todas as informações sobre o curso do nervo vago. É um curso online pelo Zoom, que tem teoria, com muita coisa de material já gravado. Então, se você compra hoje, você já começa a estudar. Além disso, essa turma tem um dia inteiro de prática comigo, que vai ser no dia 15 de fevereiro agora, ao vivo, tirando todas as dúvidas com um modelo, onde eu demonstro como avaliar e como tratar de várias formas. Essa turma também tem um dia de mentoria comigo, então para tirar as dúvidas. Fora que quem já é meu aluno, quem já fez curso comigo sabe que eu fico no grupo de WhatsApp ali, ó, dando todo o suporte para vocês, tá? Olha que amor, a Maria tá dizendo, tem que fazer, gente. E o Geraldo já tô inscrito, querido, lá de Portugal, né, Geraldo? Então a gente tem alunos que falam espanhol, tem o pessoal de Portugal, tem alunos de todos os lugares do Brasil, né? Todo mundo cabe aqui, ó, nesse abraço aqui, que quando a gente se conecta, a gente não se solta mais e a gente realmente se ajuda. Eu realmente fico lá no grupo, eu tiro as dúvidas de vocês, vocês me mandam casos e a gente discute, a gente se ajuda, né? Porque eu também aprendo. Quando vem um caso de vocês, ó, faz como a Fátima, ela botou aqui, ó, quero, né? Ó, a Alê disse, ela é verdade, ela está sempre disponível para nos ajudar. Amada. Mas não é isso, porque para mim, não, a professora que habita em mim não permite que você saia de um curso meu sem saber. Não, eu não fico tranquila. E se tu tem uma dúvida, eu jamais te deixo na mão, eu não consigo, né? Ai, que amor, Sabrina, coisa boa. A gente vai ter agora uma excursão de brasileiros para a Alemanha. Mais adiante eu conto tudo para vocês, a Sabrina vai estar lá, coisa boa. A Carol tá perguntando, com este conhecimento, posso ajudar pessoas com fibromialgia? Com certeza, Carol, com certeza, tá? Cada vez mais a gente tem visto que a questão da fibromialgia não é periférica. Não é, né? E aí, o que a literatura nos mostra? Mostra que quem tem fibromialgia tem baixo tônus vagal, tá? Que tu vai usar a variabilidade da frequência cardíaca para avaliar e para acompanhar as respostas do tratamento. E a estimulação vagal, ela vai comunicar direto com o tronco cerebral, né? E com áreas que são muito importantes para modular dor, independente da periferia. E a gente vai trabalhar muito com as aferências vagais, né? Eu vou usar um estímulo aferente vagal para fazer essa estimulação. E apesar, assim, a gente usa a terapia manual para estimular o vago, né? Mas o que a gente tem evidência, tá? E isso eu ensino para vocês no curso, é a estimulação elétrica, pessoal. A estimulação tanto auricular, que a gente tem um ramo auricular do vago, aonde o nervo ele tá bem superficial. Então, todo local em que o nervo tá bem superficial,
é mais certo que o estímulo vai chegar até ele, concorda? Porque se é num local em que ele está passando de forma muito profunda, não sei se vai chegar até ele. E a outra região é nessa parte anterior do pescoço, onde a gente pega a bainha carotídea. Então, eu também utilizo a estimulação elétrica nessas áreas para modular o sistema nervoso autônomo e aumentar o tônus vagal, tá? Sim, Ivani, inclusive a hipertensão, ela se relaciona a uma disfunção cardiovascular e é importante estimular o vago, sim, para regular esse tônus, tá? Tônus vagal. Sim, o que a gente vai... o que seria contraindicação, por exemplo, para medir a variabilidade, tá? O marca-passo, que ele pode, né, dar uma irregularidade ali nos batimentos. Pacientes com transplante cardíaco também pode alterar. E indivíduos que já têm arritmias, né? Então, essa medida não vai ser tão fidedigna, daí fazer um eletrocardiograma talvez seja a melhor opção, mas igual a gente pode avaliar nesses pacientes o teste neurodinâmico do vago, que daí a gente vai avaliar as interfaces, tá? E aí, como eu tava dizendo pro pessoal, quer informações, quer participar desse curso, quer começar o ano fazendo diferente, escreve quero aqui, que vocês já vão receber as informações. E aí, muita gente, ai, Fábio, começo de ano, comprando material escolar, faz boleto pra mim? Faço, meu bem, faço. A gente faz, porque o mais importante é que tu consiga aprender, usar esse conhecimento e reverter isso em um número maior, não só de resolução de problemas dos pacientes, como um número maior de atendimentos, né? Então, quando eu comecei a estudar mais, eu sempre fui muito da terapia manual, da fáscia e da dor, né? E a demanda dos meus pacientes começou a me levar para esse lado do sistema nervoso autônomo, né? E aí, quando eu comecei a aplicar e a usar essas técnicas de avaliação e de tratamento... Oi, Kátia! Quanto tempo? Começaram a aparecer pacientes que não tinham dor, mas que tinham outros problemas. Quer que eu te dê um exemplo? Um paciente sem dor musculoesquelética, mas com síndrome do intestino irritável. Tem que modular o vago? Paciente com Parkinson, paciente com anorexia, paciente com epilepsia, paciente com depressão. Chegou até a dar foguetes aqui atrás, né? Pacientes com depressão, pacientes com ansiedade, que eram pacientes que não vinham me procurar, porque o meu negócio era tratar paciente com dor. E o que mudou? Porque daí eu comecei a conseguir avaliar a função do sistema nervoso autônomo e ajudar essas pessoas. Quer um outro exemplo? Paciente com insônia. O artigo que a gente publicou foi ontem, um artigo que fala da importância da estimulação vagal na insônia. Outro tipo de paciente, síndrome do pânico também, é tanta coisa que às vezes eu esqueço, né, Lê? Vai me ajudando aí. Síndrome do pânico também, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, o próprio TEA, né? Não é que a gente vai tratar o autismo, mas a gente vai ajudar a regular várias funções corporais, modulando o vago, tá? A Sabrina tá dizendo que ela leu o artigo de ontem. Isso, ó, a gente pode usar o TENS, bom e velho TENS, TNS, né? Uma corrente super barata, básica, né? Só que lembra, a gente não vai usar os mesmos parâmetros, ou seja, tempo, frequência, largura de pulso, igual para todo mundo. Então, olha quantas patologias diferentes eu falei aqui, né? Ó, Maria tá me lembrando, problemas na tireoide. Sim, né?
as doenças autoimunes, tá? Carol, o laser, teoricamente sim, a gente usar a biofotomodulação, tá? Nos pontos auriculares, mas eu tô esperando sair mais estudos, tá, Carol? Eu tô de olho e quando sair eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu já sei de estudos que estão sendo feitos, mas a gente ainda não tem os resultados. Esse estudo, ele é para depressão. Então, estimular o vago com o laser no ramo auricular para depressão, tá? E eu tô esperando, assim, porque também seria ótimo, né? Se a gente tivesse vários recursos. Porque, por exemplo, a gente, nem só uma criança com autismo, né? Ou um adolescente, mas alguns pacientes são muito sensíveis. Então, colocar o eletrodo aqui, às vezes aperta ou sentir um choque na orelha, a pessoa não tolera. E aí? Qual é a outra alternativa que eu tenho? Estimular aqui, que para muitas pessoas também elas não aceitam, né? Então, o laser seria bom, tá, Carol? Mas eu tô de olho, aguardando ansiosamente. Porque quanto mais recursos a gente tiver, que a gente possa adaptar para cada tipo de paciente, melhor, né? Ótima pergunta. Eu tô adorando a interação de vocês e as ajudas aí, porque é tanta informação boa que às vezes a gente esquece, né? Então, a gente não necessariamente vai tratar a patologia de base, mas a gente vai ajudar nas comorbidades, por exemplo, tá? Quando a gente pega ali, a gente vai ver a questão de doenças neurodegenerativas e a sua relação com o intestino. Não se esqueça que o vago é o rei do intestino, tá? O vago é o rei do intestino. Então, ele tem que estar bem regulado para que o intestino funcione bem, né? O famoso eixo intestino-cérebro. Eu não entendi muito bem, Fátima. Stiper. Isso. O Stiper, né? Esses dias uma colega usou, que é tipo uma pastilhazinha, né? Que a gente bota com um eletrodo ali e ele fica estimulando aquele ponto. Assim como a gente tinha a auriculoterapia também, né, Fátima? Pode usar, eu até tenho aqui em casa, mas o que eu procuro fazer, Fátima? Eu estimulo na clínica, tá? E aí eu posso mandar o paciente com o Stiper ou o Stiper, posso colocar, eu coloco taping também, posso usar sementinha de mostarda para estimular naquele ponto. Outra coisa que eu recomendo bastante para os pacientes, estímulos vibratórios. Né? Então, eu tenho os vibradorzinhos que eu empresto para o paciente usar em casa. Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode adaptar. Então, de novo, não quer ficar de fora? Quer aprender realmente com quem estuda? E não é só teoria, eu atendo pacientes. Então, eu conto aquilo que deu certo, que não deu certo. Olha, esse tipo de paciente eu já tentei assim, mas não deu, vai por aqui. Isso é importante, a gente aprende com a prática do outro, né? E vocês sabem que eu não sou só professora, eu sou uma fisioterapeuta clínica, eu atendo pacientes todas as semanas. Inclusive no Stories, tá ali um vídeo de uma paciente que eu atendi ontem. Ela tem dor crônica, tem síndrome do intestino irritável, então aí ela tem as duas coisas. Tem dor em vários pontos do corpo, cervical, joelho e lombar. Então não é algo local, não é uma dor somente nociceptiva. E em função da questão do intestino, eu faço a regulação vagal com ela. Ela vai na nutricionista, ela faz exercício e todo esse conjunto de ações está ajudando a gente a conseguir sair da crise. Tá? Porque quando ela chegou para atendimento comigo, ela estava super mal, ela estava muito em crise. Então, conseguimos tirá-la da crise. Qual é o próximo objetivo? Diminuir tanto a regularidade, ou seja, a frequência das crises, porque olha só, é uma paciente crônica, não se promete milagre. Pé no chão, pessoal. Então, qual é o nosso objetivo agora? Saímos da crise? Diminuir
a frequência das crises e a intensidade das crises. Entendeu? Então, nós estamos nessa etapa agora. E isso vai ficando cada vez mais espaçado, menos frequente e menos forte, que essa paciente vai convivendo muito bem com a sua situação clínica. Porque a gente não pode enganar o paciente e dizer, não, vamos resolver 100%, nunca mais tu vai sentir isso. Não, meu amor. É crônico, né? Ó, a pergunta da Martinha. Paciente com cirurgia prévia de Parkinson e usa o chip de Parkinson para fazer estímulo vagal? Dá para fazer sim, tá? Podemos estimular. Inclusive, né, a doença de Parkinson, já a literatura está mostrando que o problema começa no intestino. Baixo tônus vagal. De novo, gente. Né? Então, um profissional de excelência em 2025 não pode ficar sem dominar esse conhecimento. E eu vou te ajudar nisso, tá? A regularidade, Lu, dessa paciente foi uma vez por semana, tá? Eu atendo ela uma vez por semana. E, inclusive, assim, a gente teve momento de férias, teve um momento que eu viajei para Espanha para palestrar. Então, assim, não foi o tempo inteiro, mas quando eu viajei, eu deixei, né, orientações para ela, tá? Mas olha que espetacular isso. Uma pessoa que já pulou, que eu brinco, né, pulou de galho em galho, já passou por vários profissionais, sem uma melhora que fizesse sentido para ela, né? Então, foi tão bom, assim. E ontem ela voltou, a gente já tava há 3 semanas sem se ver, porque a gente terminou antes do Natal, aí vem Natal, Ano Novo, e eu viajei para dar aula em Belo Horizonte, né? E tava super bem. Claro, pessoal, que eu vou sempre monitorando, né, Lu? É o que eu ensino para vocês. Não é assim, trata o paciente, tchau, te vira. Não. Manda o WhatsApp, pergunta como é que tá, como é que estão os sintomas, o que a gente pode adaptar. Isso é um atendimento de excelência. E se você ainda não faz esses atendimentos de excelência, comigo você vai aprender. Vem que eu te ajudo, tá bom? Amei essa live. Se você quer receber agora as informações sobre o curso, lembrando que o curso é teórico prático. Então, tem aulas gravadas com teoria, coisas excelentes. E a gente gosta de aprender não só para os pacientes, mas para a nossa saúde também é importante, tá? Para nossa família. Depois a gente tem um dia inteiro online ao vivo com uma modelo que eu mostro toda a avaliação e mostro todas as intervenções. E depois tem uma mentoria exclusiva para essa turma e eu ainda fico no grupo de WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês. Não dá para perder, né? E ainda dá para fazer boleto. Então, o que a gente quer mais, né? Muito obrigada. Compartilhe esse conhecimento com algum colega que atende pacientes com essas disfunções. E vocês vejam, num pós-operatório, o paciente... Ah, mas meu colega só atende pós-operatório ou eu só atendo pós-operatório. Gente, o vago é o que dá o start no reflexo inflamatório, é o que faz a gente recuperar das cirurgias. Tem que estar ok. Se atende dermato funcional, precisa. Se atende neuro, se atende traumato, pediatria, e assim por diante. Sim, Lice, vai ficar salva. Vai ficar salva por pouco tempo, tá? Então, escreve quero, que a minha equipe, o suporte, vai mandar as informações. E se for o boleto, clica ali, quero falar com suporte, que você vai ser muito bem atendido, tá bom? Ó, um super beijo. Semana que vem, quinta-feira, tem mais uma live sobre esse assunto. Não perde. É muito bom estudar sobre isso, né? E muito bom ter vocês. Carol, o TDCS eu também uso, eu ainda não dou curso, tá? É que o TDCS vai fazer uma modulação no crânio, tá? E muitas vezes a gente pode necessitar de associar as duas coisas ou só trabalhar com a estimulação vagal, tá bom? Ó, super beijo. Até quinta que vem. Vou salvar.